dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Espero que esse vídeo te encontre muito bem. Espero que essa pandemia esteja chegando aí no fim, né? Tô rezando para isso. Eu tô tão cansado quanto qualquer um. E hoje, oitavo ano, nós vamos falar sobre período regencial, tá? Na última aula eu falei com vocês sobre a abdicação do trono, né, do Dom Pedro I. Falei que o Dom Pedro I deixou o Brasil, a elite brasileira pressionou muito o Dom Pedro para ele sair do país e ele foi embora, voltou para Portugal. Isso deixou aqui no Brasil uma série de problemas para nós brasileiros resolvermos. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é que o período regencial ele é o período que foi de 1831 até 1840. Tá? Quando o imperador sai do país, quando ele deixa o poder, por lei, a princípio, quem deveria governar era o filho dele, o Dom Pedro II. Só que o Pedrinho tinha 5 anos, como eu já falei na outra aula. Então, a Constituição brasileira ela estabelecia que se o Dom Pedro saísse e o Dom Pedro II não pudesse governar, como era o caso, formaria-se uma regência trina, o governo de 3 pessoas ao mesmo tempo. Por que disso, professor? Porque com a regência trina, o poder não fica na mão de uma única pessoa, não fica tão centralizado e ao mesmo tempo não tem jeito de dar briga, tá? Pelo menos era isso que eles pensavam. Na verdade, havia muito debate entre os 3 regentes, havia muitas discussões. E aqui no Brasil nós tínhamos, naquela época, 3 grupos políticos organizados, tá? 3 grupos que não necessariamente eram um partido político, mas 3 interesses dominantes organizados. Lembro a vocês novamente que nessa época só os homens brancos, classe média alta ou classe alta é que realmente faziam política. O resto da população brasileira estava basicamente excluída. Tirando a exceção de um aqui ou de outro ali, 99% do resto da população estava fora desse jogo. Era para brancos, classe média alta, alfabetizados e tudo mais. O primeiro grupo era o chamado grupo dos liberais moderados. Esses liberais moderados, eles eram a favor de que o imperador governasse ou tivesse uma monarquia constitucional, como nós chamamos. O que é uma monarquia constitucional? O imperador governa, mas o poder dele político tem limites, ele não pode fazer tudo, limitado pela Constituição. Esses liberais moderados, normalmente eles eram formados por pessoas da alta economia agrária, ou seja, grandes fazendeiros do país, tá? E eles eram liderados, presta atenção nesses 2 nomes, pelo padre Diogo Antônio Feijó. Sim, o cara era padre, mas ele participava dessa grande elite aí. E pelo jornalista Evaristo de Veiga. O outro grupo eram os liberais exaltados. Exaltados quer dizer que eles queriam mais reformas políticas, queriam que tivesse mais mudança. Esses liberais exaltados, eles eram formados por militares, pelas classes médias urbanas e por proprietários rurais também, mas normalmente não era dos grandes, enormes proprietários rurais, tá? Eles queriam mais autonomia política para as províncias. O que quer dizer isso? Quer dizer que os estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, isso são as províncias, tá? Eles teriam mais liberdade para fazer o que eles quisessem. Esses liberais exaltados, eles achavam que a elite de cada estado brasileiro deveria ter mais direitos para governar o seu próprio estado. Eles são chamados também de federalistas. A ideia do federalismo é a ideia de manter a nação unida, né? Mas os estados tendo mais autonomia. Tá? Eles eram liderados por um jornalista chamado Cipriano Barata, tá? Desculpa, pelo Cipriano Barata, não sei se ele era jornalista, acho até que era, mas eu não tenho certeza. E pelo paraibano, jornalista também, Borges da Fonseca. Principalmente, alguns estados do Nordeste e o Rio Grande do Sul defendiam essa ideia.
defendiam a ideia de autonomia das províncias brasileiras. E para finalizar esse grupo de 3, os restauradores. Os restauradores, eles queriam restaurar. Restaurar é reformar, arrumar. Então, se eu vou restaurar uma casa, eu vou pegar uma casa velha, caindo aos pedaços, e deixar ela como se fosse nova. Não é que eu vou derrubar a casa e vou fazer outra. Não. Eu vou pegar e falar, nossa, olha aqui, tinha uma pintura nessa parede. Eu vou lá e restauro essa pintura. Então, o que esses restauradores na política queriam? Eles queriam que o Dom Pedro I voltasse a governar o Brasil. Só que em 1831, o Dom Pedro I volta para Portugal e não vem mais para o Brasil nunca mais, tá? E aí quando chega em 34, inclusive, o Dom Pedro I falece. Bom, ele falecendo, os restauradores eles simplesmente desaparecem dentro da política, porque não tem jeito de botar o Dom Pedro de volta no poder, é lógico, tá? O filho dele não tem idade para governar, isso daí é uma coisa que todo mundo concordava, né? Não dá para discordar disso, o menino tinha 5 anos, 6 anos, tá? Então, esse grupo meio que se dissolve por conta dessa morte, tá? E aí, o que vai acontecer? Essa regência trina, ela começa com uma série de brigas, mas ela vai fazendo uma série de mudanças no Brasil. O período regencial, vocês vão ver a partir de agora, é um período bastante conturbado da nossa história, tá? Então, a primeira coisa que eles criam é o que nós chamamos de Guarda Nacional, tá? O que foi a Guarda Nacional? A Guarda Nacional era uma polícia, só que essa polícia, ela não era uma força pública, como virá a ser depois, como é até hoje, né, que serve ao Estado e não a interesses particulares. Essa Guarda Nacional ela era mantida, cada região do país, pelos coronéis, pelos fazendeiros daquela área, tá? E eu até falei o nome coronel aqui intencionalmente, porque esse grande fazendeiro que mantém homens armados para manter a lei em uma região, ele vai acabar ganhando o título no Brasil de coronel, um título militar, mesmo ele nunca tendo ido para as Forças Armadas oficialmente. Tá? Além disso, cria-se um novo Código Processual Civil, tá? Estabelecendo punições mais sérias, mais severas para a população em geral e distinguindo as penas de homens livres e de escravos, tá? Além disso, esse Código Civil também conferiu poderes aos juízes de paz, que antes só realizavam casamentos e tudo mais, eles passaram a ter uma função mais policialesca, tá? Podendo julgar e podendo mandar prender as pessoas. O período regencial também é o período da Constituição de 1834. Mas fez outra Constituição, professor? Não. Houve um ato adicional da Constituição feita pelo Dom Pedro. Nesse ato adicional se estabeleceu uma série de coisas, tá? Foi uma pequena reforma na Constituição. Não tão pequena assim, mas foi uma mudança na Constituição do Dom Pedro I. Primeira coisa que eles fizeram foi extinguir o Conselho de Estado, tá? Que era controlado pelo imperador. Então, não tem mais esse conselho que governava o país indiretamente. Além disso, as províncias e os conselhos provinciais do Brasil passaram a ter assembleias legislativas provinciais, tá? Para cuidar dos interesses desses estados. Percebam. O que está acontecendo nessa Constituição de 34, de 1834? Os interesses dos liberais moderados e os interesses dos liberais exaltados estão sendo contemplados, eles estão sendo ligados. Nem ganha os liberais exaltados, nem ganha os liberais moderados. Os dois lados são contemplados nessa nova situação. E a regência trina, que era uma coisa que dava muito conflito, muito problema, ela foi substituída pela regência una. Uma pessoa só iria governar por um mandato de 4 anos. Quem escolheria essa pessoa seria o Congresso Nacional, em voto secreto, tá? Então, cada deputado, cada senador e tudo mais deveria votar
e essa pessoa iria governar. Tá? Em teoria, esse sistema de governo deveria ficar até o Dom Pedro II fazer 18 anos e poder assumir o Império Brasileiro, poder passar a governar o Império Brasileiro. Mais sobre isso eu te conto na próxima aula. Beijão, até a próxima vídeo.